vou tirar a máscara aqui com a permissão de vocês. Eu sou o professor Marcelo. Vamos dar o pontapé inicial no direito penal militar. Direito penal militar, disciplina importante nos concursos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar. Vamos começar com a aplicação da Lei Penal Militar. Geralmente, vai aparecer no edital da Polícia Militar, do concurso da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, o primeiro tópico do direito penal militar, a aplicação da Lei Penal Militar. É isso que a gente vai começar hoje a estudar e decorrer todo o conteúdo da parte do direito penal militar, que vocês vão fechar a prova, vão todo mundo acertar todos os conteúdos dessa disciplina, que não é tão difícil, mas é muito importante para o concurso de vocês. Tudo bem? Para começar a aplicação da Lei Penal Militar, eu quero que vocês me permitam começar lá pelo artigo 9º. A gente vai pular primeiro alguns artigos, depois nós voltaremos na medida da necessidade para a gente entender o crime militar como um todo. Vocês que estão aí na sala são todos bem-vindos. Eu consigo ver alguns, o Lucas, Jordevan, o Otávio, a Letícia, alguns estão aparecendo aqui. À medida que vocês forem aparecendo, perguntando, eu vejo os demais, mas todos são bem-vindos à aula de Direito Penal Militar. Foco no concurso, o sucesso depende muito dos senhores e das senhoritas para lograr sucesso no concurso da Polícia Militar. Tudo bem? Por que eu quis começar com crimes militares? Porque os crimes militares, melhor dizendo, quando acontece um fato envolvendo policiais militares, ou os militares, bombeiros militares, ou os militares das Forças Armadas, vem à mente de todos vocês: isso foi um crime militar ou foi um crime demilitar? Qual que é a diferença do crime militar e o crime demilitar? Um crime demilitar é um crime praticado por um militar. Independe se esse crime é um crime militar ou um crime comum. Isso mesmo. O militar pratica crime comum, assim como qualquer outra pessoa. Mas vai existir situação em que esse militar, ele vai praticar crime militar. Então, professor, só militar que pratica crime militar? Não. O civil também pratica crime militar. E quando é que o civil pratica crime militar? É isso que a gente vai estudar a partir de agora. O artigo 9º, ele vai falar para mim, artigo 9º, em quais situação vai existir o crime militar. O artigo 9º. O artigo 9º vai falar assim, ó, são considerados crimes militares, e ele vai mais além, né, em tempo de paz. Quais os crimes? Primeiro, crime militar é aquele crime previsto apenas no Código Penal Militar. Então, o que eu quero falar para você? Tem previsão apenas no Código Penal Militar, ele vai ser um crime militar. Se tem apenas previsão no Código Penal Militar, ele vai ser um crime militar. Então, não vou ter dúvida que, se existe previsão no CPM, apenas no CPM, ele vai ser um crime militar. Dúvida quanto a isso? Ele vai falar assim, ó, os previstos nesse código. Os previstos nesse código, quando definido de modo diverso na legislação penal comum ou nele não previsto. Dá um exemplo aí, Marcelo. Um exemplo previsto apenas no Código Militar, nós temos, por exemplo, dormir em serviço. Dormir em serviço é um crime militar que tem previsão apenas no Código Penal Militar.
Outro, desacato a superior. Isso é um crime previsto apenas no Código Penal Militar. Outro crime previsto apenas no Código Penal Militar, a cobardia. A covardia, o crime vai falar cobardia, aquele que foge do combate ou se amedronta diante do combate na presença do inimigo. Previsto apenas no Código Penal. Uma ofensa ao viltante, ao subordinado é crime, tá? Esses crimes têm previsão apenas no Código Penal Militar. Se tem previsão apenas no Código Penal Militar, eu vou escrever aqui, previsão apenas, tá? Eu esqueci do apenas. Apenas no Código Penal Militar é crime militar. Tem dúvida quanto a isso? Não, quanto a isso eu acho que não tem dúvida. O que vai gerar dúvida é o inciso 2. O inciso 2, ele vai falar o seguinte, o inciso 2, o que tem previsão no CPM, CPM é o Código Penal Militar, e na legislação penal comum. Na legislação penal comum. Vou escrever aqui, legislação penal comum. Vou comer o penal, tá? Vocês me permitem eu comer o penal, mas nós estamos falando de legislação penal. Previsto no CPM e na legislação penal comum. Um texto melhor seria ou, né? Mas previsto e os previstos na legislação penal comum. Professor, como assim e os previstos na legislação penal comum? O inciso 2º, melhor dizendo, do artigo 9º, ele vai trazer situações em que vai acontecer o crime militar. Quando é que vai acontecer o crime militar se não tem previsão no Código Penal Militar? Porque se tem previsão no Código Penal Militar, para nós é fácil. Está no Código Penal Militar, então é crime militar. A legislação penal comum, ela vai trazer, principalmente na legislação extravagante, é claro que no Código Penal comum também existe crimes, e o militar, ele pode cometer um crime previsto, um crime militar, previsto no Código Penal brasileiro, Código Penal comum. Por exemplo, o médico provocar aborto. O aborto não tem previsão no Código Penal Militar, mas imagina a situação, um médico militar dentro de um hospital militar e a parturiente seja uma militar, a gestante seja uma militar. Ele provocou, se nós entendermos a gestante como vítima, se o médico provocou o aborto dessa militar, o aborto, provocar aborto, não tem previsão no Código Penal Militar, mas tem na legislação comum. Isso vai ser um crime militar, se nós entendermos como a saúde pública, o local também é o local sob administração militar. O Hospital da Polícia Militar do Estado de Goiás, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Mas existe situação que não tem previsão nem no Código Penal comum, nem no Código Penal Militar. Por exemplo, aqui ele está falando da legislação penal comum, crime de tortura não tem previsão no Código Penal comum e nem no Código Penal Militar. Mas é uma legislação penal. O crime de abuso de autoridade é uma legislação penal. O crime contra o meio ambiente é uma legislação penal. Então, é essa situação que a gente vai ver quando é que é um crime militar e quando não é um crime militar. O inciso 2, ele vai começar com a letra A. Artigo 9º, inciso 2, a linha A. Ele vai falar que é crime militar quando houver um crime praticado por militar da ativa contra militar da ativa. A gente vai estudar no inciso 2
os crimes praticados por militar da ativa. No inciso 3, logo adiante, os crimes praticados por militar da reserva, por militar reformado e por civil. A gente vai estudar adiante, ok? Então, previsto na legislação penal comum ou no Código Penal, por exemplo, o furto está previsto no artigo 240 do Código Penal Militar e está previsto no artigo 155 do Código Penal Comum. O homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal Comum e o artigo 205 do Código Penal Militar. Então, é previsto tanto no CPM quanto na legislação penal comum ou só na legislação penal comum. Ok? Então, quando houver um crime de um militar da ativa contra um militar da ativa, esse crime será sempre o crime militar. Dá um exemplo, professor. Imagina 2 policiais militares em uma boate de folga, tá ali curtindo uma vida, tá no seu horário de folga e resolve entrar em vias de fato, brigar, e um provoca uma lesão corporal em outra, ou lesão corporal mútua, uns 2 saem lesionados. Isso é um crime de lesão corporal. Eles estavam numa boate, eles estavam de folga, eles não estavam trabalhando, ele não estava num local sujeito à administração militar, mas como era um militar contra um outro militar, um militar da ativa, contra um outro militar da ativa, caracteriza o crime militar. Dúvida até aí? Vamos à frente um pouquinho? Vamos para a linha B do inciso 9, do inciso 2 do artigo 9. Inciso 2 do artigo 9. Ele vai falar o seguinte: é crime militar, o crime praticado por militar em situação de atividade em local sujeito à administração militar, lembrando que o inciso 2º, eu estou falando de militar da ativa, em local sujeito à administração militar, contra quem? Contra os militares da reserva, os militares reformados, contra os civis ou os assemelhados. Essa figura não existe mais, mas vou colocar aqui contra os assemelhados, assim como diz o Código. O Código ele teve uma alteração em 2017 e perderam a oportunidade de tirar essa figura do assemelhado do Código. O legislador assim não quis. Paciência. Tem algumas coisas, não sei se eles têm intenção de voltar a figura do assemelhado, que eu duvido muito, mas perderam a oportunidade de tirar de vez esse assemelhado do Código. Não o fizeram. Então, toda vez que o militar da ativa estiver em um local sujeito à administração militar, praticar um crime contra um militar da reserva, reformado, um civil, um assemelhado, ele vai cometer um crime militar. Um exemplo, durante uma partida de futebol, você convida um árbitro da cidade para ir lá no quartel da polícia, que está tendo uma partida de futebol, comemorando o aniversário do quartel, comemorando o aniversário da polícia, a Polícia Militar do Estado de Goiás. O aniversário dela é dia 28 de julho, estamos próximo ao aniversário, a aula hoje, né? É próximo ao aniversário da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então, estou ali na comemoração, chamo o árbitro de fora. E o árbitro está ali apitando a partida dentro do quartel, um local sujeito à administração militar, e marca uma falta.
o militar que está praticando futebol, ou o militar que esteja na torcida, da ativa, ele é um militar da ativa, não fica feliz com a marcação da arbitragem e resolve agredir o árbitro de futebol. Então, essa agressão, provocando a lesão corporal, vai ser um crime militar. Por quê? Porque era um militar da ativa, em local sujeito à administração militar, nesse caso que eu falei, contra um civil. Tá bom? Tem muitos organismos, muitas instituições que levam o nome das nossas instituições, por algum motivo. Esses locais, eles não são considerados local sujeito à administração militar. Por exemplo, existe clubes vinculados a determinada classe de militares. Clube dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás. Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás. Eu estou dando exemplo de Goiás porque nós estamos em Goiás. Mas existe outros clubes. Círculo Militar, que é um clube dos oficiais lá em Brasília. CASAB, Clube dos Subtenentes e Sargentos da Aeronáutica de Brasília. Esses clubes, ele leva o nome da instituição. Por quê? Porque vinculam a categoria. Como ninguém é proibido nem obrigado a associar ou de associar em qualquer instituição, montaram-se clubes para representar, para falar em nome de uma determinada categoria. Esses clubes, essas associações, tem inúmeras outras associações, não é local sujeito à administração militar. É uma associação civil sem fins lucrativos. Não tem nada a ver com quartel, apesar de levar o nome. Então, cuidado na prova de vocês, cair lá. Houve um crime de militar da ativa contra o civil no Clube dos Cabos e Soldados. É local sujeito à administração militar? Não. Tá bom? Ficou claro para vocês isso aí? Vamos para o segundo, para o terceiro. Letra C. A letra C, ela vai falar o seguinte. A linha C. Por militar em serviço ou atuando em razão dela em comissão de natureza militar, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil. A mesma coisa aqui. Aqui eu vou colocar, se vocês me permitam, o militar de serviço. Militar de serviço. Quando é que ela está em serviço? Esse militar de serviço aqui é lato sensu. Todo mundo que está de serviço. Às vezes você está de serviço numa representação. O comandante, ele é convidado por determinados eventos. E de repente ele não pode ir. Fala assim, Marcelo, vai lá e me representa nesse evento. Você não está de serviço propriamente dito, do serviço policial militar, mas você está ali representando o comandante da unidade. Então, existe situação que o militar está em serviço. Aqui a linha vai falar assim, ó, e atuando em razão dela, atuando em razão da função, qualquer um do povo pode, os professores de processual aí, né? Qualquer um do povo pode prender quem se encontrar em flagrante delito. Mas as autoridades policiais devem prender. Você está de folga e vê um roubo num posto de gasolina. Flagrante, delito. Flagrante de crime de roubo. E você, de folga, se coloca em serviço. É assim que o STJ falou. Aquele que se coloca em serviço, mesmo não precisa vestir farda, mas você vai atuar em razão da sua função militar. Se você vier a cometer um delito previsto na parte especial, eu não vou falar se você cometeu um crime, mas existe delitos previstos na parte especial que configura crime. Por exemplo, matar alguém, artigo 205, matar alguém,
Você pode matar em alguém em legítima defesa, não pode? Pode, sua ou de outra. A legislação permite, mas você se colocou em serviço, estava acontecendo um roubo, houve uma troca de tiro, ou o meliante fez alguém de refém, e você foi lá e efetuou um tiro de comprometimento que o cidadão foi a óbito. Nesse caso, e a gente vai falar por quê, ele vai ser considerado um crime militar. Um pouco mais abaixo, a gente vai falar assim, ó, os crimes militares. Vou chegar lá. Dolosos contra a vida praticado contra o civil vai ser no tribunal do júri, mas a gente vai chegar lá agora. Tá bom? Então, toda vez que o militar está de serviço, está atuando em razão dela, vai ficar na sua prova, vai ficar claro que a pessoa estava em serviço, estava fardado, bonitinho lá, atuando em razão dela, em razão da sua função, ou você está de serviço, patrulhando pelas ruas da cidade, você está, se vier cometer algum crime previsto ali na parte especial, você está cometendo um crime militar. Ok? Dúvidas? Não, né? Então vamos para a linha D. A linha D, ele vai falar o seguinte: toda vez que um militar de serviço, melhor dizendo, militar da ativa, que estiver em manobras é movimentação de tropa, tá? Se estiver ali em manobras, exercício, entenda aí, treinamento, contra essas mesmas figuras aqui, ó. Militar da reserva, reformado. Contra essas mesmas figuras, se você vier cometer um crime, você está cometendo um crime militar. As manobras, tanto pode ser real, como pode ser fictício. Os exercícios é treinamento. Vamos imaginar que o comando leva um monte de vocês como aluno do curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado de Goiás. Durante o curso é levado para fazer um treinamento fora do quartel, fora do âmbito ali, faz a ordem de instrução e você vai fazer uma instrução fora. Aí você acha que você está com fome, aluno não tem fome, mas às vezes o aluno acha que tem fome. E está ali num ambiente de campo, vai lá na fazenda próxima, ali aonde estava acontecendo treinamento, na área onde está treinamento, e furta as frutas, os víveres do caseiro. Você está em manobra ou em exercício, resolve furtar frutas do caseiro. Você está numa área de campo, você cometeu um crime militar. Então, o militar da ativa que estiver em manobra, exercício e pratica um crime contra alguém da reserva, reformado ou civil, comete crime militar. Dúvidas até aí? Não, né? Então, vamos para a linha E e encerramos aqui. A linha F foi revogado. Aí, em linha F, falava o seguinte, não fala mais. É bom você já ter aí no coração de vocês, não fala mais. Ele falava que se o crime fosse praticado com a arma da instituição, mesmo você estando de folga, era crime militar. Não é mais, tá? Vai ser crime militar nessas situações aqui que eu falei, mesmo você estando com a arma da instituição ou não, vai ser crime militar. A linha E fala o seguinte: por militar em situação de atividade, né? Eu estou falando do inciso 2º, sempre militar em situação de atividade, contra o patrimônio. Então, contra o patrimônio militar. Ou a ordem administrativa militar. Vamos pensar na situação. O cidadão chegou no quartel, está de folga, o militar da ativa. Ele chega lá, olha na escala dele, escalado para a festa da pecuária.
Ele falou assim, mas eu trabalhei ontem e já estou escalado de novo. Droga, começa a xingar e sai contrariado. Ele está de folga, ficou sabendo que está escalado. E resolve quebrar o vidro da viatura que ele achou na frente. Ele meteu o pé, amassou a porta de uma viatura, estava com um trem na mão, um trem na mão, um cacetete, alguma coisa, quebrou o vidro da viatura contra o patrimônio militar. Ele estava de folga, ele não estava de serviço. Ele foi lá no quartel para ver a respeito da escala dele. Então, um militar em atividade contra o patrimônio militar ou a ordem administrativa militar, ele comete um crime militar. Então, nós descobrimos o quê? Que se estiver previsão apenas no Código Penal Militar, é crime militar. Ou, se tiver previsão no Código Penal Militar e na legislação comum, ou só num ou só em outro, o correto aqui, a meu ver, seria a palavra ou e não o e, porque é obrigado, está nos dois, né? Mas não é raciocínio lógico matemático. Então, o ou na legislação penal comum, ou só nos dois, quando for militar da ativa, contra militar da ativa em local sujeito à administração militar, militar da ativa de serviço, militar da ativa em manobras ou exercício, ou militar da ativa contra o patrimônio militar. Aí vem, vamos ver se vai caber aqui. Aí vem o inciso 3. O inciso 3 fala o seguinte: os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil contra as instituições militares, considerando-se como tais, não só o compreendido no inciso 1 e no inciso 2, mas também olha só, mas também o seguinte caso, a linha A, toda vez que isso aqui eu vou escrever igual eu escrevi aqui, né? Reserva, reformado ou um civil. A situação da inatividade do militar é na seguinte situação: ou ele está na reserva, inatividade, em outras palavras, o que se aposentou por algum motivo. Então, ele vai estar ou na reserva, ou ele vai estar reformado. Na reserva é aquele cidadão que está na inatividade e pode ser convocado a qualquer momento, e o reformado é aquele que está na inatividade e não pode ser mais convocado por algum motivo, por exemplo, por motivo de doenças, pode ser também por motivo de idade. Às vezes ele está na reserva, alcança um certo limite e não interessa mais para a administração militar pela idade dele. Então, reformado ele é por motivo de doença ou por motivo de idade. Pode ser que o cidadão seja reformado diretamente, que no caso seria por motivo de doença, ou pode ser que ele vai para a reserva, quando ele alcança uma certa idade, há um processo administrativo de reforma. Tá bom? Então, nós temos o da reserva, o reformado ou o civil. Quando é que esse cidadão comete crime militar? Toda vez que eles cometeram um crime contra o patrimônio ou a ordem administrativa militar. Então, cometer um crime contra um patrimônio militar, ou a ordem administrativa militar, ele comete um crime militar. Um adendo aqui para vocês. O civil, ele só vai responder por crime militar quando for um crime militar contra a União. Por quê? Porque a Constituição Federal vai falar o seguinte: aos tribunais militares, aos tribunais de justiça dos estados, julgarão os militares de seu estado. Ou, em outras palavras, não vai julgar civil. Então, se ele cometeu um crime militar
ele não vai ser julgado pelo tribunal local. Contra o patrimônio militar, quebrou a viatura, quebrou as vidraças do quartel, quebrou o portão do quartel, ele não vai responder por crime militar. O civil, ele não vai responder por crime militar contra um quartel da polícia militar, do corpo de bombeiros militar. Agora, se for contra uma instituição das Forças Armadas, o civil vai responder crime militar. Então vai ficar isso na cabeça de vocês. O civil só responde crime militar quando cometido crime militar contra a União. Se for um crime militar contra as instituições militares do Estado, ele não vai responder crime militar. O dano tem previsão no Código Penal Comum, não tem? Tem, então ele vai responder pelo crime de dano previsto no artigo 163, lá do Código Penal Comum. Agora, se for contra a instituição federal, ele vai responder por crime militar. Toda vez que um da Reserva Reformada ou Civil cometer algum crime contra o patrimônio e a ordem administrativa militar, ele comete crime militar. Ordem administrativa militar. A linha B do inciso 3 do artigo 9º, ele vai falar o seguinte: em lugar sujeito à administração militar, em situação de contra militar em situação de atividade ou assimilado, ou contra funcionário do Ministério Militar, da Justiça Militar, no exercício inerente ao cargo. Antes de eu escrever isso aqui, pensa na situação. Eu estou lá no quartel do Exército. Felizmente, o civil só vai cometer crime com a instituição do Exército. Eu sou um militar da ativa do Exército. Estou lá no batalhão do Exército, mas estou lá sapeando. Não estou trabalhando, não estou nada, não tem nada. Aí um cidadão foi resolver um problema dele lá no quartel. E não ficou satisfeito com a solução. O civil foi lá resolver o problema dele, não ficou feliz com a solução. E saiu no quartel ali xingando todo mundo. Opa, o que foi aí? O que aconteceu? Posso te ajudar? Não, não pode ajudar não. E pá, dá um soco no meu rosto. Eu estava no quartel, de folga. Estava eu sapeando, digamos assim. Lá no quartel, andando, fui lá visitar uns amigos. Esse civil cometeu um crime militar? Não. Por quê? Porque a linha B, ele vai falar assim, ó, contra militar da ativa. Uai, né, no seu exemplo aí, você era militar da ativa, ou assemelhado, né? Em lugar sujeito à administração militar. Uai, mas para aí, isso aí é no quartel, é local sujeito à administração militar. Só que ele termina falando o seguinte: no exercício de função inerente ao seu cargo. Eu estava trabalhando? Não, não estava trabalhando. Não estava no exercício de uma função inerente ao meu cargo. Então, eu não vou responder por crime militar. Pegou? Então, vamos escrever aqui, ó. Em local sujeito à administração militar, desde que como está escrito? No exercício da função. Beleza? O exemplo: o cidadão entra no quartel para falar com o comandante e agride o comandante. O comandante está lá no exercício da função dele, um sargento que esteja ali na recepção, numa sessão, foi pegar uma informação na sessão de relações públicas e, de repente, agrediu quem ali lhe atendeu. Então, o civil, local sujeito, desde que no exercício da função. A linha C, contra militar em formatura durante o período de prontidão, vigilância, observação. Então, formatura, pessoal, não é formar
não é a formatura de formar pessoas, não. Formatura é quando a pessoa está todo mundo em forma. Os militares em pé, em forma. Várias unidades, subunidades, em forma. Lembra dos desfiles militares? Mesmo ali eles parados, eles estão em formatura. Porque eles estão em forma. Formatura, prontidão, e por aí vai. Então, quando o militar da reserva é formado ou um civil comete um crime contra militar que esteja em formatura, prontidão, vai cometer um crime militar. Alguém resolve tacar uma pedra nesse cidadão. Serviço de vigilância, por exemplo, o cidadão chega no quartel e agride o sentinela. É um crime militar praticado por civil, ou militar da reserva, ou reformado. É um crime militar, porque esse militar está em serviço de vigilância. Aqui tem formatura, prontidão, vigilância. Você vai buscar aí no seu código. E, por fim, letra D, ou a linha D, como diz no direito, né? Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar. Então, o civil, ele vai cometer crime contra o civil da reserva reformado, ainda que fora ao local sujeito à administração militar, na rua. Quando? Contra militar de serviço, exercendo função de natureza militar. Quando esse cidadão estiver desempenhando serviço de garantia da lei e da ordem, e por aí vai o nosso código. Por exemplo, o cidadão resolve, ele é civil, resolve desacatar uma guarnição de um pessoal do Exército que está dando apoio numa reintegração de posse, por exemplo. Garantia da lei e da ordem, um GLOR do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, nos morros carioca, por exemplo. Subiu um morro carioca, deparou-se com um traficante. E esse traficante era filho de um cabo da reserva, por exemplo. Do cabo da reserva. E quando os militares foram pegar ele ofereceu resistência. Então, essa situação da garantia da lei e da ordem, esse cabo que interveio no serviço dos militares do Exército, ele vai, o cabo da reserva, né? Ele vai cometer um crime militar. Assim, nós terminamos o que a gente chama do núcleo duro. Deixa eu colocar aqui. Para resumir, né? Contra militar de serviço. Militar de serviço. Então, existe o artigo 9º, ele vai falar para mim o que é o crime militar, e aí a gente não vai ficar mais preso. Aqui a televisão fala, as fofocas do jornal, agora você vai conseguir entender o que é crime militar, o que é crime de militar, tá bom? Por que ele é julgado de um jeito e outro é julgado de outro jeito, em função do crime que ele praticou. Então, crime militares, previsto no artigo 9º, ele vai falar o seguinte: é crime militar aquele que tem previsão apenas no Código Penal Militar. Aquele que tem previsão apenas no Código Penal Militar, ou se tiver previsão em outro código, está escrito diferente. Tá? Não é igual ao nosso, não. Alguns doutrinadores vai falar que esse crime, previsto apenas no Código Penal Militar, é o crime propriamente militar. A doutrina vai falar isso. É o crime, alguns doutrinadores, o crime propriamente militar. Já outros vai falar o seguinte: crime propriamente militar é aquele que só pode ser cometido por militar. Essa segunda é adotada nos tribunais superiores, melhor dizendo, adotado no STF. É aquele crime praticado só por militares. Já nos tribunais, no STM e nos tribunais militares,
Ele vai falar, não, crime militar é o que é previsto apenas no Código Penal Militar, que é o crime propriamente militar. Quer um exemplo? O artigo 183 é o crime de insubmissão. O crime de insubmissão só tem previsão no Código Penal Militar. Não tem outra legislação que tem o crime de insubmissão. É aquele convocado que deixa de apresentar ou, se apresentando, evade do local antes da formalização da incorporação. Sabe quem que pode cometer esse crime? Eu falei que ele só tem previsão no Código Penal Militar. Mas esse crime só pode ser cometido por civil. Espera aí. É um crime propriamente militar, é aquele que tem só no Código Penal Militar, ou o crime propriamente militar pode ser cometido por civil, haja vista que ele só tem no Código Penal. É uma briga que é coisa de doutrina, tá? Então, a princípio, Código Penal Militar, crime propriamente militar, é aquele previsto apenas no CPM. Vamos adiante, só para nós encerrarmos aqui. Então, previsão apenas no CPM. Quando tem previsão no CPM, na legislação penal comum, ou só no CPM, ou só na legislação penal comum, ou melhor dizendo, no CPM e na legislação penal comum, ou só na legislação penal comum. Na seguinte situação, quando for militar da ativa, cometido contra militar da ativa, em local sujeito à administração militar, cometida contra militar de serviço, cometida quando você está em manobra, serviço, contra reformado, civil, assemelhado, ou contra o patrimônio, você comete um crime contra o patrimônio. Se for cometido por militares da reserva, reformado ou civil, vai ter o crime contra o patrimônio militar e a ordem administrativa militar, em local sujeito à administração militar, contra militares em formatura, prontidão, ou contra militares de serviço. Esse é o grosso do artigo 9º, é isso que você tem que colocar na cabeça de vocês. Mas o artigo 9º, ele não acaba por aí. O artigo 9º, ele vai ter os seus parágrafos. Professor, o que diz os parágrafos do artigo 9º? Os parágrafos do artigo 9º vai falar o seguinte, parágrafo 1º. Os crimes militares dolosos contra a vida, praticada contra civil, serão de competência do tribunal do júri. Então, o artigo 1º, ele vai falar da competência do tribunal do júri. Mesmo sendo praticado por militar, eu tinha falado que os tribunais estaduais não julgam civil, os tribunais militares estaduais não julgam civil. O único que vai julgar o civil é o tribunal, o único que vai julgar civil é o Tribunal Militar da União. Justiça Militar da União julga civil, Justiça Militar do Estado não julga civil. Então, o crime militar, via de regra, praticado por militar, ele vai ser julgado, militar estadual, ele vai ser julgado pela Justiça Militar do Estado. Agora tem um problema. Se for um crime doloso contra a vida, crime doloso contra a vida, artigo 205. 205 é homicídio, isso mesmo, Código Penal Militar. Crime doloso contra a vida. Professor, o que é um crime doloso contra a vida? Quando você atira e tem intenção de matar. No caso do homicídio, é claro, né? Crime doloso contra a vida quando você tem intenção daquele resultado. Isso é um crime doloso contra a vida. É claro, para eu chegar nas excludentes de ilicitude, eu preciso de um processo. Eu preciso de um julgamento, ou melhor dizendo, de um processo que vai receber aquilo ali como excludente de ilicitude ou não. Então, não é toda vez que o militar comete, precisa atirar, dar um tiro de comprometimento,
que ele vai ser absolvido ou vai ser entendido como excludente de licitude. Às vezes precisa ser julgado, o promotor não solicita o arquivamento é denunciado e é pronunciado, que é a fase judicial lá, o juiz pronuncia e ele vai para o tribunal do júri. Mas quem que vai julgar? É a Justiça Militar Estadual? Não. Nesse caso, quando for crime dolosos contra a vida praticado contra civil, porque se for praticado contra militar, é a Justiça Militar Estadual que vai julgar. Então, contra civil, vai ser competência do tribunal do júri. Ficou claro? Morreu um civil, vítima de um disparo de arma de fogo de um policial militar, a regra é tribunal do júri e não a Justiça Militar Estadual. Beleza até aí? Então vamos para o segundo. O parágrafo segundo vai falar o seguinte: os crimes que trata este artigo contra dolosos contra a vida. É a mesma situação. Dolosos contra a vida, mas praticado por militares das Forças Armadas. O que é a Forças Armadas? Exército, Marinha e Aeronáutica. Se a gente colocar em ordem de antiguidade, né? A Marinha veio com Dom João VI, então ela é mais antiga. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica é a mais moderna, ali na década de 50 que ela apareceu propriamente dito. Quando praticado crime doloso contra a vida, praticado contra civil por militares das Forças Armadas, vamos lá, na seguinte situação, no cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas, vou colocar aqui, ó, FFAA, Forças Armadas, dolosos contra a vida, praticado contra civil. Parágrafo 2º, inciso 1º, PR, Presidente da República, MD, Ministro da Defesa. Às vezes o código vai trazer o seguinte, ó, Ministérios Militares. Nós não temos mais os Ministérios Militares, nós só temos um ministério que é o Ministério da Defesa. Antes nós tínhamos o Ministério da Aeronáutica, o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha. Hoje nós não temos. Quando vocês virem no Código Penal Militar, Ministérios Militares, ele está referindo ao Ministério da Defesa. É claro que quando foi elaborado o Código, existia ainda os Ministérios Militares. No cumprimento de atribuições que forem estabelecidas pelo Presidente da República ou Ministro de Estado da Defesa. Dê um exemplo, professor. As Forças Armadas, elas sempre o Exército tem até um lema, que é braço forte, mão amiga. Sempre vai estar cumprindo o seu desiderato, não só da defesa externa do país, mas fazendo a sua função social no âmbito interno. Um batalhão, por exemplo, de engenharia e construção, às vezes ele é deslocado para restabelecer uma ponte, para asfaltar uma via, pavimentar uma via. E durante esse serviço ali, por cargas d'água eu não sei, o militar das Forças Armadas pratica um crime doloso contra civil. De quem que é a competência para julgar esse crime? Crime doloso contra civil. A competência vai ser da Justiça Militar da União. Então, quando é que a Justiça Militar da União é competente para julgar os crimes militares dolosos contra a vida praticado contra o civil? A primeira dela, quando o militar está desenvolvendo uma missão dada pelo Presidente da República ou o Ministro da Defesa. Se está nesse serviço, nessa missão, nessa atribuição, Justiça Militar da União e não o Tribunal do Júri que é competente. Segunda situação,
Quando é que vai ter? A Justiça Militar da União é competente na ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Por exemplo, chega um cidadão e quer entrar no quartel. O sentinela atira contra esse invasor. O sentinela atira contra o invasor. Homicídio, crime doloso. Por quê? Porque eu queria aquele resultado. Eu atirei para ele não entrar. Então, eu quis o resultado. Crime doloso. Crime doloso contra a vida praticado contra o civil. Mas, nesse caso, vai para o tribunal do júri? Não. Por quê? Porque ele estava num serviço de segurança da instituição militar. O sentinela faz segurança da instituição militar. Ele fala segurança ou de missão militar. Segurança ou missão militar. Então, nessa situação, quem é competente para julgar? A Justiça Militar da União. E o terceiro ele vai falar o seguinte, de atividade de natureza militar, operação de paz, natureza militar, operação de paz, GLO, garantia da lei e da ordem. Então, toda vez que estão em atividade em natureza militar, operação de paz, garantia da lei e da ordem, é a restabelecimento de paz, restabelecimento da ordem democrática. Toda vez que acontecer isso e precisar cometer um crime doloso contra a vida, ou uma ação, melhor dizendo, toda vez que houver uma ação tipificada lá na parte especial como crime, quem é competente para julgar? A Justiça Militar da União. Só que o inciso 3, ele não acaba aqui. Aí ele fala assim, e as atividades subsidiárias, ou seja, aquilo que foi determinado o Exército fazer, ou em outras ações, mas ele traz o seguinte, praticado, com disposto no artigo 142, né, da nossa Constituição, e na forma dos seguintes diplomas legais. Então, vamos falar dos diplomas legais aqui. O primeiro diploma legal que traz é Código Brasileiro Aeronáutico. O Código Brasileiro Aeronáutico, ele vai falar o seguinte, toda vez que tiver uma aeronave sobrevoando o nosso território, ela tem que ser identificada. Lá o controlador de tráfego aéreo observou que tem uma aeronave sobrevoando sem identificação. Quem que é você? Tá calado. Ei, quem que é você? Tá calado. A base aérea é acionada, não chama mais base aérea, agora chama ala 1, ala 2, ala 3. A base aérea é acionada. Em Goiás antigamente chamava primeiro GDA, primeiro Grupo de Defesa Aérea. Se for aqui no âmbito aqui do Centro-Oeste, provavelmente é o primeiro GDA. Um avião de caça vai atrás desse avião, querendo saber quem que ele é. Diferente de um carro, que você para ele, para aí, estaciona, entra na frente dele, se fosse carro, avião, não tem jeito, né? Se entrar na frente, cai os dois. O que o piloto da aeronave fala? Identifica, não identifica, o piloto do caça brasileiro começa a fazer tiro de advertência. Deixa eu falar uma coisa para você. No chão, não existe tiro de advertência. Então, o dia que você for policial militar, não dê tiro de advertência, que você pode responder por disparo de arma de fogo
previsto na lei de desarmamento lá. Então, você militar não pode sair disparando, não. Precisou dar o tiro de comprometimento, você só vai atirar contra uma pessoa em legítima defesa, ou quando para sua defesa ou a defesa de terceiro. Então, você não vai efetuar esse disparo. Mas o Código Aeronáutico prevê que o piloto de caça, depois dos tiros de alerta, é claro que existe um procedimento, já aconteceu no Brasil, tá? Mas você solicita ali a autorização de quem de direito e efetua o tiro de comprometimento contra esse piloto hostil, digamos assim. Às vezes não é nem hostil, desconhecido, está voando. Pediu para identificar, não identificou, deu tiro de alarme, de disparo, não desceu, que o procedimento é mandar ele aterrissar, aterriza, desce, não desceu, fogo nele. Aí, nessa situação, crime doloso contra a vida, praticado por militar contra civil, que o piloto do caça é militar, não vai ser também do Tribunal do Júri. A competência vai ser da Justiça Militar da União. Então, nesse caso, Justiça Militar da União. Segundo, organização das Forças Armadas. É claro que você vai chegar lá na sua casa e vai ler todinho o artigo 9º, né? Organização das Forças Armadas, você está ali no preparo, treinamento, alguma coisa, o cidadão resolve efetuar o disparo de fuzil, você está ali no treinamento, na preparação, preparo, manobras, e de repente alguém atira contra um civil. Nesse caso de preparo, organização das Forças Armadas, também a competência vai ser da Justiça Militar da União. Beleza? Não há que falar em Tribunal do Júri. Essa mudança ela é recente, tá? Não há em que se falar em Tribunal do Júri. Vou colocar aqui só assim, ó, Código Processo Penal Militar, CPPM. O que diz? Quando está em situação prevista ali no Código de Processo Penal Militar. Professor, não ficou muito claro. O inquérito policial, por exemplo, inquérito policial militar, onde o encarregado é um oficial da Polícia Militar, assim como o inquérito policial comum encarregado é o delegado, os oficiais também são delegados para apurar as infrações penal militar. O instrumento que se apura é o IPM. Aí, de repente, ele está ali ouvindo uma testemunha. E essa testemunha, sabe-se lá, cargas d'água, tem um surto e parte para cima do encarregado do IPM. O encarregado do IPM desce o aço nela, senta o dedo nela. Nesse caso, claro, se for militar das Forças Armadas, é um crime doloso contra a vida, eu quis isso, né? Nesse caso, competência também não é o Tribunal do Júri. A competência é Justiça Militar da União. Por que eu estou falando sempre Justiça Militar da União? Porque o parágrafo 2º só é afeto aos militares da União. Isso não afeta os militares dos estados, quais seja Corpo de Bombeiro e Polícia Militar. E por último, A, B, C, D. O D vai falar do Código Eleitoral. A regra é que a Justiça Eleitoral vai julgar os crimes eleitorais. A grosso modo, isso está com previsão lá no próprio Código e na Constituição. Então, existem alguns crimes que a própria Constituição ou a própria lei que o criou, por exemplo, os crimes contra lavagem de dinheiro. O próprio Código, a própria lei específica lá, ela vai falar que competência para julgamento, lavagem de dinheiro, é a Justiça Federal. Então, a Justiça Comum não tem como. Mas existe situação em que os militares das Forças Armadas, quando em serviço na Justiça Eleitoral, cometer um crime doloso contra a vida, contra civil,
A competência também é a Justiça Militar da União. Não muito difícil a gente começar a lembrar na época das eleições, principalmente naquelas regiões mais longínquas, principalmente na nosso continente amazônico, né? Porque a região Amazônia ele é um continente, Brasil por si só é um continente, a região amazônica é um continente. Se ali fosse dividido em países do tamanho da Europa ali, mais ou menos, nós ia ter ali para mais de 50 países, tão grande a nossa Amazônia. E o Exército, as Forças Armadas, principalmente na época de eleição, presta muito serviço. É o que vai, antigamente tinha as urnas, né, transportava as urnas, fazia segurança para não haver crime militar, por falta até mesmo de uma estrutura maior. E nesse contexto de prestação de serviço ali, se houver um crime doloso contra a vida praticado por civil, não vai ser a justiça comum que vai julgar, não vai ser o tribunal do júri que vai julgar, mais uma vez, a Justiça Militar da União. Beleza? Nessa segunda parte aqui do artigo 9º, eu falei que toda vez que houver um crime militar doloso contra a vida praticado contra civil, o competente para julgar é o tribunal do júri. Então, a regra do crime militar doloso contra a vida, praticada contra civil, a regra é o tribunal do júri. Professor, se tem a regra, tem a exceção. Tem sim, tem a exceção. A exceção é se for militar das Forças Armadas praticar esse mesmo crime militar doloso contra a vida, cumprindo a atribuição do presidente da República ou ministro da Defesa, ou ainda fazendo segurança das instituições militares ou missão militar, mais ainda natureza militar, em atividade de natureza militar, operação de paz, garantia da lei e da ordem, e ainda cumprindo atribuições do Código Brasileiro de Aeronáutica, das organizações das Forças Armadas, cumprindo atribuições do Código de Processo Penal Militar ou do Código Eleitoral, esses crimes não serão julgados pelo tribunal do júri. Essa é a exceção. Nessa situação, esse crime doloso contra a vida será julgado pela Justiça Militar da União. Esse é o nosso artigo 9º, crime militar. Beleza? Eu acredito que eu passei, você não vai ter mais dúvida de quando falar o que é crime militar, crime de militar, você não mais terá dúvida. Vamos voltar numa próxima aula, no nosso próximo encontro, a gente vai exaurir a aplicação da Lei Penal Militar. Depois de nós entendermos o que é um crime militar, aí a gente vai estudar local, o que é um tempo do crime, lugar do crime, quem que vai ser os militares submetidos a isso, tudo bem? Em que situação, quando, quem pode responder por crime militar, quem não pode responder por crime militar. É isso que nós temos para hoje. No mais, obrigado, foco na missão que a gente chega lá.